O Níger, ou República do Níger, é um país localizado na África Ocidental. É um país cortado pelo rio que leva o nome do próprio país. Faz fronteira com países como Líbia, Argélia, Nigéria, Chad, Mali, Benin e Burkina Faso. Todo o seu território está no interior do continente, não possui saída para o mar e mais de 70% da sua área territorial está dentro do deserto do Saara. A sua capital é Niamey e a população total do país supera os 25 milhões. O índice de desenvolvimento humano no país é considerado baixo, um dos piores no mundo. O Níger é um país de esmagadora maioria islâmica, fruto de expansão árabe do século VII, que tomou o norte da África, parte da Europa, como a Espanha e Portugal, e territórios no Oriente Médio. Vestígios arqueológicos, como pinturas rupestres, indicam a presença humana há pelo menos 60 mil anos na região. E o território atual do Níger foi parte de um importante império do século XIV, o Império Songhai, fundado por Suni Ali. Porém, o auge do império foi durante o governo do poderoso líder Askia Maomé I, responsável por manter o império forte. A queda ocorreu após invasões do sultanato saadiano oriundo do Marrocos, que no final do século XVI criou um novo reino no lugar. No século XIX, o Níger foi incorporado aos domínios coloniais franceses, dentro do contexto da Conferência de Berlim, aquele evento ocorrido nos anos de 1884 e 1885, que partilhou a África como se fossem fatias de pizza de calabresa, e cada nação poderosa europeia levou seu pedaço. Eu sei que já falamos bastante sobre esse evento, mas sempre vale poder aqui dar o devido contexto histórico. E a partir de 1896, o Níger passou a compor a África Ocidental Francesa. Essa dominação francesa deixou marcas profundas no Níger, inclusive na língua oficial do país, que é o francês. Mas também existem outros idiomas falados, como Songhai, Fula, árabe e vários outros. Os Tuaregs, que são os povos originários do norte da África, cuja religiosidade predominante é o islamismo, também exerce forte presença e domínio sobre o Níger. A presença colonial francesa reprimiu com muita violência todas as lideranças locais, fator que gerou muitas revoltas dos diversos grupos que habitavam o território nigerino. Entre 1905 e 6, há o registro de revoltas dos Zerma Songhai. Os Tuaregs também entraram em conflito com os franceses entre os anos de 1910 a 1918. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Níger passou por grandes turbulências, tanto por conta da estiagem que levou ao aumento da fome, como pelo recrutamento francês dos soldados do Níger para lutarem na guerra. Em 1930, a fome assolou o país de forma muito intensa por conta de uma invasão de gafanhotos, que devastou a agricultura local, que era uma agricultura de subsistência. Os anos seguintes não foram fáceis, pois os encargos tributários impostos pelos franceses aos locais eram muito elevados, o que elevou também a quantidade de pessoas em condições de trabalho análogas à escravidão. A mortalidade de trabalhadores era assustadoramente alta, chegando a 50%. Em alguns casos, houve o desaparecimento de aldeias inteiras. A relevância do Níger para os franceses era secundária, pois dominar esse território era um modo de chegar ao controle do Chad, que sempre foi fundamental na estratégia para unificar as Áfricas do Norte, Equatorial e Oeste. Isso se justifica, inclusive, pela maneira que os franceses reprimiam violentamente toda e qualquer tentativa de insurreição e formação de grupos políticos organizados no Níger. A pequena elite cultural local era muito alinhada aos sindicatos e partidos franceses.
Mas essa mesma elite cultural conseguiu articular algum diálogo com os colonizadores e, como resultado desta luta, em 1943, algumas leis foram votadas e, a partir de uma constituinte, foi suprimido o trabalho forçado, foi garantido o direito de reunião. Houve também o fim da lei do indigenato, já abordado em outros vídeos, que basicamente determinava aos povos colonizados a assimilação de culturas e dos valores do país dominante, o que levava a um apagamento gradual das culturas locais dos territórios colonizados. Também passou a ser aplicado a todos o Código Penal francês, o que, em tese, acabaria com os arbítrios, o que na verdade não foi o que ocorreu. Em 1946, aconteceu o Congresso de Bamako, no Mali. Desse encontro surgiu a RDA, que traduzindo para o português, significa Assembleia Democrática Africana. Em seguida, cada território envolvido neste congresso passou a ter uma assembleia local. A RDA, no Niger, deu origem ao Partido Popular do Niger e o historiador e poeta Boubou Hama se tornou presidente do partido. Em 1957, Djibo Bakary assumiu a vice-presidência do Conselho de Governo. Em 1958, ele assumiu a presidência do Conselho de Governo do Niger. No mesmo ano, Bakary foi substituído pelo seu primo, Hamani Diori, que acabou liderando o Niger ao processo de independência, que ocorreu em 3 de agosto de 1960. Como em outros países africanos colonizados, os anos após a independência não foram fáceis. O Niger se tornou um país controlado por militares que viveu frequentes conflitos com os tuaregs. Alguns golpes de Estado ocorreram ao longo das décadas seguintes à independência. Na década de 1970, houve a descoberta de urânio no território nigeriano, o que levou a um desenvolvimento inédito até então. A queda dos preços do urânio, anos depois, devolveu o país a uma enorme crise. Atualmente, a economia conta com uma extração de ouro, gás natural, agricultura e outras atividades com menor impacto no PIB do país. Em 1993, o país experimentou um regime democrático, mas pouco sólido por conta de rebeldes militares e também por causa da revolta dos tuaregs. Em 1995, os opositores assumem maioria no parlamento após a Assembleia Constituinte. Todos os ex-guerrilheiros tuaregues foram anistiados. O país conseguiu um acordo de abatimento de 50% das suas dívidas junto ao Clube de Paris, uma instituição financeira que envolve várias nações ligadas à França. No ano seguinte, um novo golpe de Estado foi dado no Niger. Sob a liderança do brigadeiro-general, olha só, eu não sei se é assim que se pronuncia, Ibrahim Barre Mainassarra, a Constituição foi suspensa e os partidos políticos foram cassados. Uma nova Constituição foi criada, novos protestos surgiram e a instabilidade permaneceu ao longo dos anos 2000. Em 2010, uma junta militar, sob a liderança de Salou Djibo, retirou do poder Mamadou Tandja, que vinha comandando o país desde 2000, quando havia dissolvido o parlamento e o Tribunal Constitucional, o que o permitiu prorrogar o seu mandato por 3 vezes até ser derrubado pela junta militar. Atualmente, o Niger é uma república semipresidencialista e o atual presidente eleito é Mohamed Bazoum, e o primeiro-ministro é Uhumudu Mahamadou. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas eu tentei. Toda a instabilidade política no país contribuiu para essa retomada lenta da economia. A colonização no Niger foi muito cruel, deixou marcas profundas.
Mas é importante destacar o papel das lideranças do país ao longo das últimas décadas nesta desagregação das instituições, nos conflitos internos, na corrupção sistêmica e na falta de estabilidade política para que o país possa avançar economicamente. As mudanças climáticas, provocadas sobretudo pelos países mais ricos e suas indústrias, também levaram a sérios problemas aos países mais pobres, como o Níger. As chuvas intensas levaram a inundações que já mataram centenas de pessoas, destruíram lavouras e deixaram milhares de desabrigados nos últimos anos. E os períodos prolongados de seca elevam ainda mais a vulnerabilidade dos nigerinos, cuja maioria sobrevive da agricultura de subsistência. Bem, pessoal, é isso. Esse episódio aqui pôde contar com o roteiro, a pesquisa e a curadoria do nosso queridíssimo professor de História, Tiago Almeida, e também aqui com a minha humilde narração e edição e também um pouco de arte, deu o Zek. É isso aí, se você gostou do vídeo, curte, compartilha, comenta, se inscreve, mas deixa aquele like triplo pra gente poder continuar crescendo. Em breve a gente vai estar chegando na nossa próxima meta, que são 500 inscritos. Então já se inscreve aí, compartilha esse vídeo e vem somar parte aqui em busca da historização da África. É isso aí, muito obrigado por tudo, valeu, falou e fui!